Todos sabem que os vulcões podem gerar montanhas e até novos territórios. Vamos pegar as Ilhas Havaianas como exemplo. Elas são o resultado de erupções vulcânicas subaquáticas que expeliram rochas derretidas. Aí, ao alcançar a superfície do mar, essa lava de rochas se transformou em terra firme. Mas sabia que a Terra não é o único planeta do nosso sistema solar que possui vulcões? Com os avanços tecnológicos, conseguimos explorar de longe partes do universo e descobrir atividade vulcânica tanto em planetas quanto em luas. Alguns desses vulcões já estão inativos há milhões de anos, mas outros estão cuspindo todo tipo de coisas para dentro da atmosfera. Grande parte das erupções vulcânicas encontradas tanto em luas quanto em planetas se formou milhões de anos atrás, quando o nosso sistema solar ainda era um bebê e todos os corpos cósmicos tinham temperaturas internas muito mais altas. Quando pensamos no termo vulcão ativo, geralmente o associamos aos vulcões da Terra que ainda estão em erupção. É fácil, pois podemos observá-los de perto. Mas fora do nosso planeta, só pudemos nos dar ao luxo de estudar as erupções vulcânicas após a invenção de telescópios mais potentes. Alguns foram até transportados mais perto de planetas e luas para uma observação melhor. A forma mais direta de obter provas de erupções vulcânicas é vendo ou capturando a ação delas. A outra forma é observando as superfícies do planeta. Uma explosão pode cobrir o solo com detritos ou criar uma nova superfície. Sem esses estudos, é praticamente impossível saber se a atividade vulcânica é recente ou se data de milhões de anos. Os vulcões, como os conhecemos, geralmente são aberturas montanhosas na superfície da Terra, que expelem cinzas vulcânicas, lava e gases. Os corpos celestiais, que estão mais próximos do Sol, têm uma composição mais sólida e produzem lavas de rocha silicato, assim como na Terra. Porém, os planetas e luas além de Marte estão cheios de gás e de rochas silicatos. Eles têm criovulcões, ou seja, em vez de rocha derretida, expelem um líquido gelado ou gases congelados como amônia, metano e água. De acordo com estudos, foram encontradas evidências de vulcões ativos em apenas 4 corpos do nosso sistema solar. E um deles é um planeta, a Terra. Os demais são luas. Temos Tritão, o maior satélite natural de Netuno. Depois vem a Encélado, que é a 6ª maior lua de Saturno. E por fim, a mais perturbadora, Io, que pertence à turma de Júpiter e é considerada a 4ª maior lua do nosso sistema solar. Vamos começar com Io, que esteve nas manchetes há pouco tempo. Ela conseguia amedrontar todo mundo, pois pensava-se que se tratava de um buraco negro em Júpiter. A nave espacial Juno, da NASA, tirou uma série de imagens detalhadas do planeta em 2012. Durante a última observação, que aconteceu em 2019, ela registrou um ponto negro enorme no planeta dos Anéis. Em um primeiro momento, todos ficaram em choque, mas depois descobriu-se que se tratava apenas da sombra de Io, sendo reproduzida na superfície. A nave espacial estava a aproximadamente 8.000 quilômetros de distância da superfície do planeta, mas naquele momento conseguiu capturar um eclipse. Por causa da distância entre Io e o Sol, é difícil imaginar que ela tenha vulcões ativos. Porém, por causa de seu pequeno volume, é influenciada pela gravidade do planeta. Essa atração gravitacional gera puxões poderosos, que resultam em ondas internas bem fortes. Aí, surge a fricção interna, a Lua se aquece e as erupções vulcânicas acontecem. Io tem centenas de aberturas vulcânicas. Algumas delas expelem vapor congelado, lava e a famosa neve vulcânica. Essa lua também foi atingida por asteroides, assim como outros corpos do nosso sistema solar. Mas as crateras de impacto continuam desaparecendo por causa das erupções. O material vulcânico, que é cuspido para a superfície da Lua, acaba cobrindo e remodelando diferentes partes dela. E essa é a prova de que existe atividade vulcânica por lá. Em agosto de 2014, a NASA mostrou algumas imagens de erupções vulcânicas que aconteceram em Io entre os dias 15 e 29 de agosto de 2013. Eram erupções gigantes que se projetavam a centenas de quilômetros acima da superfície.
O curioso é que a Terra e Io são os únicos corpos do nosso sistema solar que conseguem expelir lava quente. Agora vamos ao rei das erupções, Tritão. Trata-se do maior satélite natural de Netuno e o primeiro local onde os criovulcões foram observados. Em 1977, a sonda espacial Voyager 2 detectou uma nuvem comprida de fumaça cheia de gás nitrogênio e de poeira, que havia saído de uma erupção dessa lua e viajado 8 quilômetros pelo ar. Essas erupções aconteciam com bastante frequência, então a superfície de Tritão acabou ficando macia. Era assim que acontecia. As erupções do criovulcão caíam de novo na superfície, criando uma camada macia, parecida com neve. Pesquisadores acreditam que a radiação do Sol passa pela superfície da Lua e aquece a camada subterrânea. Aí, o calor fica retido e vaporiza o nitrogênio que fica debaixo da superfície. Isso resulta na expansão do nitrogênio, que entra em erupção através das camadas de gelo. O terceiro criovulcão ativo é um dos satélites naturais de Saturno. Na verdade, esse é o vulcão ativo que melhor foi documentado até agora. A primeira atividade registrada foi em 2005, pelo orbitador Cassini, que capturou jatos de partículas de gelo que saíam da região do Polo Sul. O Cassini até conseguiu sobrevoar a nuvem vulcânica e registrou que ela era composta por vapor de água, pequenas quantidades de metano, nitrogênio e dióxido de carbono. Existe uma teoria que explica como esse tipo de criovulcão funciona. Abaixo da superfície do satélite natural, há bolsas de água pressurizada. Ela permanece em estado líquido, pois recebe calor do núcleo dessa lua de Saturno. De vez em quando, a água pressurizada sobe para a superfície e produz uma nuvem de vapor misturada a partículas congeladas. Os criovulcões só foram descobertos em 2005, já que uma busca extensiva no nosso sistema solar ainda era limitada. Ainda não foi comprovado, mas há muitas evidências que indicam a existência de vulcões ativos em outras partes do sistema solar. É o caso de Vênus. Tem tantas coisas acontecendo lá. Este é o planeta mais quente do sistema solar, com mais de 1.600 vulcões enormes e de 100 mil a 1 milhão de outros menores. Mas o que acontece em Vênus fica em Vênus, escondido debaixo de seu grosso manto de fumaça, que é composto em grande parte por ácido sulfúrico e dióxido de carbono. Um cenário perfeito para o inferno, eu diria. Não há ar nem água sobre a superfície do planeta. Eles simplesmente evaporam. Vênus tem um efeito estufa extremo, então sua temperatura pode atingir 471 graus. Contudo, tem muitas camadas com temperaturas diferentes. A pressão atmosférica desacelera os ventos. Isso impede que a chuva ou correntes de ar atinjam sua superfície. Então, as erupções vulcânicas antigas aparentam ser recentes. A variedade de explosões é limitada. O material expelido é só lava, sem cinzas vulcânicas ou explosões de lava derretida. O vulcão mais alto de Vênus é o Maat Mons. Ele tem quase 5 quilômetros de altura. A sonda espacial Venus Express registrou alguns picos de temperatura que poderiam indicar fluxos de lava. Porém, ainda não foi confirmado se eles foram causados por um vulcão ativo. Em 2015, cientistas que trabalhavam na missão New Horizons da NASA coletaram dados de alta resolução de 1 ou 2 criovulcões da superfície de Plutão. Eles têm 144 quilômetros de largura e 4 quilômetros de altura. Se os cientistas estiverem corretos, são os maiores criovulcões fora do nosso sistema solar. Por enquanto, foram chamados de Wright Moons, em homenagem aos irmãos Wright. Outro possível vulcão foi mencionado em um estudo feito em 2019. Cientistas da Agência Espacial Europeia da NASA e do Centro Aeroespacial da Alemanha se juntaram para descobrir como o Monte Ahuna foi formado. Esta montanha misteriosa surgiu na superfície de Ceres, o maior objeto do nosso cinturão de asteroides. Acredita-se que seja um criovulcão que jorra nuvens de água salgada e lama sobre a superfície. Ahuna Montata. Era para significar, não se preocupe, mas eu quero dizer, chega de lava. Marte também teve poucos traços vulcânicos na região do Planalto de Tarsis. O maior é o Monte Olimpo.
A montanha foi formada a partir de repetidas erupções vulcânicas no planeta e tornou-se, na verdade, o maior vulcão do nosso sistema solar. Ele tem 26 quilômetros de altura e 602 quilômetros de diâmetro. Só para se ter uma ideia, se você colocasse o Monte Olimpo perto do Everest, este pareceria mais um montinho de terra. O Olimpo é até chamado de escudo vulcânico por causa de seu formato. É que, de lado, ele parece um escudo de um guerreiro caído no chão. Foi daí que tiraram o nome. E por falar em vulcões inativos, Mercúrio teve vários deles. Hoje, o planeta está cheio de crateras e, quanto a atividades vulcânicas, nada de interessante acontece por lá. Mas, em um passado distante, as coisas eram mais animadinhas por lá. Havia enormes extensões de terra que se formavam por causa das rochas líquidas que se espalhavam pela superfície. Quando o planeta começou a esfriar, esses vulcões entraram em extinção. Uma parte gigantesca da Lua da Terra também é coberta por fluxos de lava, mas que não estão mais vulcanicamente ativos. Essas regiões são chamadas de mares, remetendo ao oceano. As regiões mais escuras permanecem após o derramamento de magma sobre a superfície, antes de tudo esfriar. Mare Tranquilitus, o Mar da Tranquilidade, foi onde a Apollo 11 pousou pela primeira vez. E por último, temos a maior lua de Saturno, Titã. Ela é a única lua identificada com uma atmosfera densa e também o único corpo extraterrestre que possui lagos, mas sem água. Eles são cheios de hidrocarbonetos líquidos. Uma das montanhas mais famosas de lá é a Dun Moons. Porém, ainda há um debate que questiona se esse planeta possui vulcões ativos. Se tiver, serão criovulcões. Astrônomos suspeitam que mais atividades vulcânicas serão encontradas em breve nas luas de planetas gelados do nosso sistema solar. Isso inclui Europa, Dione, Miranda e Ganimedes. Eles provavelmente vão ficar tão animados com essas descobertas que viverão no mundo da Lua. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. E aqui estão outros vídeos legais que podem interessar. É só clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.